Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre quebrando ciclos, quebrar ciclos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e o que a limpeza emocional tem a ver com isso, tá? E hoje eu vou falar mais um pouco, tá? Mais um pouco dessa situação. Eu vou mais um pouco, vou partilhar um pouco da minha experiência e vai ser muito legal. Tomara que vocês aproveitem da informação, do conteúdo desse vídeo, tá? Então, a apresentação. Eu me apresento, meu nome é Rose, estou como terapeuta, tendo somente, os atendimentos são somente para limpezas emocionais. A ferramenta que eu utilizo é EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar, transmutar, tá? Purifica a emoção reprimida, guardada no nosso campo, no nosso corpo, ao longo da nossa experiência, da nossa vida. Essas emoções, elas são invisíveis aos nossos olhos. A gente só vai sentir. Então, tudo que eu for falar aqui é invisível. Tá? É mais sentimento, sensação e experiência mesmo de vida que você vai estar vendo ali, que você está repetindo ciclos também, tá? Essas emoções reprimidas, elas podem estar contidas dentro dos traumas que nós vivemos, tá? Dos mais intensos, como abuso sexual, verbal, que mais? Abuso, assédio, rejeição, abandono, traição, violência física, verbal, moral, separação, tá? Então, às vezes, acontece uma separação dos pais e aí a criança se sente abandonada. Então, daí tá aquela experiência, a sensação de abandono, tá? E todas essas emoções que nós reprimimos, elas no dia a dia refletem tudo em nossa volta e as nossas ações, elas ficam totalmente machucadas. E tudo reflete no nosso dia a dia, estraga os nossos relacionamentos, o nosso dinheiro, a nossa questão financeira, que mais? Nossa, na vida profissional e a saúde no corpo. É o primeiro que recebe a informação, a sensação negativa que nós reprimimos, o primeiro que recebe esse baque é o nosso corpo, tá? Então, a ferramenta de limpeza emocional, o EFT, ela limpa pela raiz o problema. Ela visita, ela não muda assim, por fora ou na base, assim, só por cima. Estou tentando lembrar o nome, mas ela não faz uma limpeza, ela faz uma limpeza profunda. Ela visita a raiz do seu problema. A sua vida pode mudar completamente a hora que você utiliza essa ferramenta. Só que ela tem que ser muito bem feita, tá? Em 5 minutos, essa ferramenta ela precisa de uma cena de dor que você viveu, seja ontem, semana passada, mês passado, ano passado, até na gestação você consegue curar essas emoções que você reprimiu, tá? Guardou. E mesmo inconsciente, você consegue fazer essa limpeza. Você mesmo consegue fazer essa limpeza. Em 1 hora, você consegue dar conta dessa limpeza ou entrega para o terapeuta se as emoções foram muito densas e intensas. Se essas emoções forem muito densas e intensas, você pode utilizar das duas ferramentas também. A EFT, que é tocando nos pontos, e a Ho Oponopono, que são frases de purificação. Tá? A Ho Oponopono, as palavras de purificação, eu coloquei na descrição aqui do vídeo. Você pode juntar as duas ferramentas para fazer a limpeza emocional e ela é muito mais rápida. Tá? Termina muito mais rápido a sua limpeza. Voltando aos 5 minutos, você precisa traga na sua mente a cena que você vai trabalhar, e aí a gente vai avaliar essa cena, tá? Você vai fazer essas mesmas perguntas, tanto da cena quanto da emoção do corpo quando você olha para a cena. Então, a cada 3 rodadas, você tem que se fazer essa pergunta, observar a graduação se está muito intenso ou não, para saber até onde foi essa limpeza. O final dela é você ficar em paz. Então, quando você traz a cena na mente, você vai observar e ver se você está dentro da cena ou fora da cena. Quanto mais dentro da cena, quanto mais colorida ela estiver, mais carga emocional contém nessa cena, tá? Carga emocional negativa. As emoções no corpo. Qual é a emoção que você sente no agora, quando você olha para essa cena? Quando você conta essa cena para você mesma, o que você sente no corpo?
tristeza, ódio, raiva, dor. É sempre limpeza emocional, é sempre emoção negativa. É decepção, traição, raiva. Então, todas as emoções, não tenha medo das emoções, você precisa ser muito honesto com você mesma. Ninguém vai ficar sabendo dessa limpeza, é algo que você com você mesmo, tá? O seu ser divino também, ele vai te orientar. E aí você vai observar as emoções do corpo, aonde está, localizar no corpo, aonde estão as emoções no corpo. As emoções sempre estarão no corpo, então você vai encontrar aonde ela está. Nó na garganta, tremor nas mãos, o coração palpita forte, um frio na espinha, um desconforto no abdômen, frio nos pés, uma ânsia de vômito, uma vontade de chorar muito forte. E aí você vai graduar de 0 a 10. Qual a intensidade negativa que você sente ao olhar para essa cena? É muito forte essa emoção negativa? Esse ódio é muito forte? Sempre começa com intensidade máxima, 8, 9, 10, muito forte. E aí a hora que, conforme você vai limpando, você vai zerando ela, tá? Aí, ao começar essa cena de limpeza emocional com você mesma, você fez essas mesmas perguntas em relação à cena na mente e em relação às emoções no corpo. O próximo passo é fazer a frase de preparação. A frase de preparação você tem que repetir 3 vezes. A primeira parte da frase de preparação é construída por você mesmo. A segunda parte é uma repetição que você dá para você mesmo de perdão e aceitação. Tá? Por exemplo, mesmo que eu estivesse no meu quarto ouvindo meu pai e minha mãe brigando na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu estivesse lá no meu quarto, todo triste, eu fui lá ver a briga dos meus pais e eu fiquei muito triste, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo ouvindo os gritos da minha mãe com o meu pai, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Então, aqui no ponto karatê, eu fiz a frase de preparação. A primeira parte construída referente à cena que eu estou trabalhando, e a segunda parte, uma frase de perdão e aceitação. Tá? E quando você perdão e aceitação, trabalhar a cena fica muito mais leve, muito mais fácil. Tá? Você construiu, fez a frase de preparação, olhando para a cena, você vai tocar nos pontos dos meridianos do corpo, tá? Você vai contar toda a história para você mesma e vai parar naquele onde você sente maior desconforto negativo, tá? Os pontos são topo da cabeça, no começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. São esses os pontos do EFT, e aí você vai contar para você mesma a história do começo ao fim e vai ficar naquele ponto onde você sente mais intensidade negativa. E você vai ficar naquilo lá, falando aquilo, mas tocando sempre nos pontos. Se desencadear o choro, como eu disse, você vai tocando nos pontos, não deixe de tocar nos pontos. Os pontos é muito mais rápido, agiliza muito mais. Você vai, se for uma cena de abuso e assédio, você não está suportando, é muito forte a emoção, toca nos pontos e fica falando as frases do Ho'oponopono, tá? De purificação que está aqui na descrição. Junta as duas ferramentas e aí ela é muito mais rápida. A emoção negativa dissolve, transmuta, purifica muito mais rápido, tá? Dissolve não é bem a palavra, a emoção, a energia transmuta de raiva, de ódio, de desapontamento, tristeza, para harmonia, para paz, que é o que somos de verdade, tá? Então aí você vai olhando para os pontos, para a cena, aí a hora que você estiver bem emocionalmente para falar da história ocorrida, você conta a história do começo ao fim, tocando nos pontos, tá? E aí, qual que é o final desse ciclo, dessa limpeza emocional? O final é, você vai estar distante da cena, você vai olhar o outro de uma forma distante, a cena vai estar cinza, você vai estar fora da cena, cinza, sem cor, desbotada, e a hora que você limpou e purificou, você vai dar o perdão natural para a pessoa que estiver ali, porque você tirou toda a carga emocional negativa. Dessa cena só, você vai dar o perdão a essa pessoa, mas fale tudo que você estiver sentindo de negativo, todos os detalhes, ok? Aí você vai ficar em paz, você vai dar o perdão natural a essa pessoa. Aí, às vezes, muitas vezes pode acontecer assim, Rose, eu fiz a limpeza emocional
mas no final vem um desconforto. Estou em paz com essa cena, mas eu estou desconfortável. É sinal que existe outras cenas de dor com essa mesma pessoa que você viveu e precisa visitar outras cenas. Quando você visitar outras cenas de dor com essa mesma pessoa, você vai dar o perdão absoluto para essa pessoa, você vai sentir por ela o amor incondicional e a gratidão por ela viver na sua vida, tá? Comece essa experiência com os pais, tá? E por mais que você ofusque que fala assim, ai, não, me dou muito bem com meu pai, com minha mãe, você sempre vai encontrar algo de negativo, uma percepção distorcida que você teve de alguma situação, tá? E aí você vai ver por que que a sua vida está travada, por que que o dinheiro não flui, por que que os relacionamentos não vão, entende? Aí você vai encontrar muita coisa dentro do relacionamento do pai e da mãe, irmãos também, tá? Bom, vamos lá. Abrindo o tema. Quebrando ciclos. Como eu disse, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o que que a limpeza emocional pode ajudar, o que que é quebrar ciclos. Às vezes a gente traz sofrimento de forma desnecessária por vidas e vidas. Como que eu escrevi aqui? Você não precisa carregar fardos dos seus ancestrais. Às vezes trouxemos, a gente traz como bagagem fardos de nossos ancestrais, fardos pesados de nossos ancestrais, tá? Fardos de sofrimento. E nessa vida que você está, você pode estancar isso. Você pode mudar isso. É só você querer. É fácil? Não. Tá? A limpeza emocional é 1 hora por dia. Então, é assim, demanda você ser muito determinado em fazer essa limpeza 1 hora por dia. E numa dessa, você pode quebrar ciclos de gerações de sofrimento que carregamos, que trouxemos como bagagem. E pior, se você não limpa, se você mantém esse ciclo, na gestação você manda toda essa experiência negativa que você trouxe dos seus pais, dos seus avós, por genética você vai herdar para os seus filhos. E os seus filhos, e os seus netos, e aí vai levando, vai seguindo o ciclo de sofrimento e dor, de uma forma desnecessária. É claro que muitos fazem isso, mas de uma forma inconsciente. A gente não tem consciência disso. Eu mesma, eu não tinha essa clareza que eu estou tendo agora, que eu estou falando para vocês, não tinha. Eu só estou falando isso porque eu realmente eu consegui encerrar ciclos da minha experiência. Como eu disse, a minha experiência negativa foi no nascimento. O bracinho, quando eu fui nascer, ele se deslocou, e aí a hora que eu puxei, saiu o meu bracinho assim, do lugar, ele teve que encaixar no lugar, foi uma dor muito grande para uma bebezinha, e aí desencadeou uma série de traumas pesados até a adolescência. Entende? Então, eu passei por abuso, por assédio, por rejeição, por abandono, por traição, por violência física, verbal, moral, tudo. Entende? Desencadeou até a adolescência, por causa de um trauma lá na gestação. E eu trouxe como bagagem experiências de outra vida, que a gente traz, e a gente não sabe como mudar isso. E você pode mudar toda a história da sua vida, mas basta você querer mudar isso. Tá? Tem uma frase que eu ouvi hoje e essa frase ela me mobiliza. Para você não pode não surtir nada, mas para mim me mobiliza, sabe? É assim, tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Não é algo fisiológico, que é comer, ir no banheiro, tomar banho, não é isso. É muito mais. Essa frase dentro de mim, ela provoca sabe, tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém pode fazer por você mesmo. Porque a hora que a gente encontra nas limpezas emocionais de 5 anos que eu fiz, a hora que a gente encontra os traumas, gente, a primeira reação, a primeira emoção que eu posso partilhar com vocês, que a gente sente, é por que que isso aconteceu na minha vida. A gente se vitimiza, aí a gente quer soltar, quer largar, sabe, a gente se vitimiza a primeira pergunta que eu senti quase em todas as experiências negativas que eu encontrei foi essa: por que que isso aconteceu comigo? Tem no livro do Eckhart Tolle que diz assim: o universo ele é muito perfeito, ele sabe o que faz.
Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um porquê e tem um para quê. Nada é à toa, nada é aleatório. Então, todas as experiências de vida que você viveu, gente, eu estou falando isso, mas eu sei o que que é a dor de curar uma ferida, tá? É intensa. E a hora que você olhar para isso e assumir as rédeas, primeira coisa, você vai sentir o vitimismo, a tristeza, um desânimo, uma dor profunda. Aí você vai curando isso, pega isso para você, e diz, não, eu tenho a ferramenta certa, eu tenho a hora certa. E a hora que você decidir mudar isso, fazer o looping da sua vida, tudo pode mudar. Tudo na sua vida pode mudar. Tudo na sua vida pode mudar. Os relacionamentos se vão. Todos os relacionamentos de dor que eu tinha, muitos dos relacionamentos que nós temos, vínculos que nós temos, são relacionamentos de dor, de sofrimento. Tá? E a gente traz isso como bagagem. A gente vai vivendo por uma vida ou outra, sai dessa vida, acaba morre, vai, morre, e aí vai vivendo essa mesma tipo de experiência. A gente não sai, a gente não transmuta, não pula, não expande, sabe? E essa ferramenta é ideal para isso. Ela vai dar raiz, ela muda completamente a sua vida, muda completamente. Só que tem que ter uma determinação. No raso, superficial, essa é a palavra que eu queria utilizar no começo do vídeo. Você não vai ficar no raso. A limpeza emocional, ela não fica no raso, no superficial. Ela vai no profundo do seu inconsciente. Gente, e é profundo, tá? Ela vai no profundo do seu inconsciente. E o que que é o fim dessa limpeza emocional? De cada cena que você vai limpando, é a paz. Enquanto você não sentir paz, amor, harmonia, alegria do ser do agora, você não encontrou, não terminou, não finalizou ainda. A limpeza emocional ela não tem fim. Ela sempre vai ter uma experiência que você vai encontrar, vai se deparar. Mas só de você pegar os seus traumas que você viveu nessa vida, você já vai encerrando ciclos, mesmo na sua vida. Você não vai mais passar essa dor para os seus filhos, para os seus netos. Eles não vão mais levar essa experiência negativa, tá? Então, o sofrimento ele pode acabar em você. É, o que eu estou dizendo aqui? O que que é? Quebrar ciclos. Trouxemos de uma forma inconsciente repetição de sofrimento herdada por nossos pais e vidas e vidas. Exemplo: experiências de macumbas, doenças, falta de dinheiro, vida profissional que não decorre, não engrena, empresas que quebram, vícios, droga, abuso sexual. Tem uma outra também que eu ia falar. Por que que eu disse experiências de macumba? Que eu encontrei muito do meu pai logo no começo, quando eu vim. Gente, eu não estou falando da seita em si, não estou falando do mecanismo, da forma. Eu estou falando que contém nessa experiência energias de culpa, energias de medo. Quando você for ler o livro 100, Um Curso em Milagres, um livro azul, com letras douradas, ele diz assim: o amor, só o amor é real, o resto tudo é ilusório. Quando ele fala isso, quando ele diz isso no livro, que o medo, a culpa é ilusória, eu guardo isso, eu leio esse livro diariamente. Então, quando eu falo a palavra medo, quando eu falo a palavra culpa, essa energia de medo que você vai reparar muito na limpeza emocional, ela te afasta do seu ser divino, de quem você é de verdade. Então, essas experiências, quando você tem no seu campo, se você não mexe, você pode passar isso para os seus filhos, não que eles vão fazer, mas eles podem atrair situações, pessoas que trabalham com isso. E são emoções de baixa frequência, de culpa, de medo. Eu encontrei isso no meu campo. E por que que eu estou falando isso? Porque isso tem energia de. Eu vi, eu senti a energia de medo e eu senti a energia de culpa. É pesado, é denso, é triste, tá? E eu não estou fazendo uma campanha nisso, eu estou falando, a minha campanha são emoções negativas que nós reprimimos no inconsciente. E elas estão dentro dessas experiências, não só de macumbas, como
doenças no corpo, doenças no corpo, a, bisavós, avós, você, às vezes a gente traz como bagagem doenças no corpo, como câncer, que mais? Ai, gente, eu não tenho mais doenças, eu não lembro mais de outras. Mas eu vou citar o câncer. Às vezes a gente vai trazendo, a avó tem, a mãe tem, e você tem, e você pode herdar isso, colocar para os seus filhos ter essa experiência também. E esse ciclo pode ser quebrado em você. O que é o câncer? São emoções reprimidas. É só você visitar cenas da sua vida, nessa vida, né? Cenas de dor que você tem. O primeiro que vai receber o benefício da cura, da limpeza emocional, é o seu corpo. O seu corpo, o estado natural dele, a verdade, é a saúde perfeita. A hora que você cura todas as experiências negativas dessa vida, mesmo, até a gestação, a hora que você cura todas as experiências negativas, você vai viver em saúde perfeita. A sua consciência vai ficar no agora, no presente, alinhado ao todo, à fonte, ao divino que é você. Peça ajuda ao seu ser maior, ao seu anjo da guarda, ao Espírito Santo que habita em você. Peça ajuda para te fazer essas limpezas emocionais e trazer para você cenas de dor aonde estão contribuindo com essa doença no corpo, aonde está contribuindo com o vício da droga, o vício do sexo, o vício da comida, o vício de fazer contas e dívidas, entende? Aí você vai limpando cena por 1 hora por dia. Hoje, pega um mês para você ver, vai limpando todos os dias 1 hora, para você ver. Em um mês, o que, que acontece com o seu corpo e muitos dos seus relacionamentos vão se embora. Aí virão outros relacionamentos, que você vai ter outras experiências na sua vida. Entende? Porque a gente tem aqui no inconsciente muitas experiências. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? A hora que você fica alinhado, fica em paz, fica no agora, você não vai mais herdar a experiência, a bagagem negativa, a experiência de dor, de trauma que você trouxe como bagagem dos seus pais, dos ancestrais. Você vai herdar a presença, o agora, a consciência de paz, de amor, de harmonia. Essa é a sua verdade perfeita, sua verdade absoluta. É a paz, é o amor, é a harmonia. Enquanto você não estiver sentindo isso, a limpeza emocional não termina. As nossas emoções negativas, como eu disse, gente, terminar não é. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem sempre limpezas, porque a gente tem muita experiência no nosso campo, tá? E elas ficam todas ali no campo, armazenadas num lugar, a gente não tem acesso, para a gente viver bem, a gente não tem acesso. Então, basta você ficar alinhado, fique em paz. Só experiências de trauma que você curar dessa vida que você tem, uma dor profunda, uma decepção profunda, um assédio que você viveu, uma rejeição, um abandono, vícios, pode estar atrás dos vícios, pode estar atrás de doenças no corpo, entende? A hora que você for visitando, escarafunchando, porque a limpeza emocional é assim, traz uma cena, você limpa, fique em paz com essa cena. No dia seguinte, a sua mente, a hora que você pedir para o seu ser maior, que habita um divino dentro de você, peça ajuda para ele. Aí a hora que vem, vai trazer uma outra cena. Aí você limpa uma outra cena. Aí a hora que você pedir, traz uma outra cena para mim. Aí vai limpando, aí você vai lembrando de uma cena de dor, por menor que seja. Vai limpando, vai limpando. Esses véus, essas emoções negativas que estão contidas nessa cena, vão te alinhar ao seu divino, você vai ficar alinhada com um todo, com a fonte que é você. Você vai ficar em paz, você vai encontrar o seu propósito divino. Aí você vai entregar tudo com amor, com harmonia, com paz. E que mais? Você vai ficar na saúde perfeita, no agora, na consciência do agora, na alegria do ser. Você vai ficar mais seguro, confiante, entende? Aí você vai entender. O livro O 100, como eu disse, O 100, Um Curso em Milagres. É um livro, ele está disponível em áudio no YouTube, nos canais do YouTube, tem o livro O 100, Um Curso em Milagres em áudio. Eu escuto todos os dias. E tem professores de Deus que dão cursos sobre esse livro. Eu sou uma aprendiz desse livro, eu não li ele inteiro ainda, sou uma aprendiz, mas eu fico apaixonada. Cada vez que eu leio, eu escuto esse livro, cada vez que eu leio, né, porque eu releio também, eu tenho mais vontade de ler, porque ele vai te revelando quem é você de verdade.
E aí, quando você vai fazendo as limpezas emocionais, você vai ficando feliz. Mais no agora. A sua vida aqui vai ficando com mais motivação de viver mesmo, sabe? Você fica mais saudável, mais ativo, mais criativo. Não só para você, você entrega isso para outras pessoas. Essas emoções negativas que estão dentro das emoções, experiências de dor que nós vivemos, elas projetam essa emoção de dor, de culpa e medo que eu falo sempre, né? Elas acabam projetando no outro. Então, a projeção é você julga o outro, condena, critica, bota defeito, tira sarro, porque você está projetando aquele desconforto dentro de você, você projeta no outro, tá? E a hora que você vai limpando essas experiências de dor, de trauma, de culpa e medo que estão dentro das cenas de dor que você viveu, você não vai mais projetar. Ou pelo menos você vai ter mais consciência de ficar no agora. Você vai ficar mais dentro de você. Deixe de cuidar da vida do mundo, que isso não agrega nada em você. Volte-se para dentro de você, cure as suas experiências de dor, quebre os ciclos de dor que você trouxe como bagagem, que você não vai mais herdar. Em você, você vai botar um fim nisso. Em você acaba tudo, a experiência de dor, de ancestrais, que você vem trazendo por vidas e vidas. Tá? Pode ser doença no corpo, escassez com dinheiro, frustração, profissional, a vida profissional que não engrena, não flui, não acontece, relacionamentos machucados, separação, que mais? Tantas outras, abuso sexual, gente, abuso sexual é uma coisa que você, vai passando de geração em geração, vai passando de um para um, de pai para filho, de filho, vai passando, tá? Abuso é uma coisa que vai passar uma herança, é aí que você pode quebrar ciclos. Cura isso em você, para você não passar mais isso para os seus filhos, e aí eles vão levar isso como uma vida mais saudável. Você vai entregar a eles a vida mais saudável que é você, tá? Ainda dá tempo, você pode curar todas essas feridas em você. Aproveita essa vida linda que nós temos, que é para isso que nós estamos. Curar as nossas feridas emocionais, perdoar. Quando a gente fala em perdão, é algo muito provoca ainda um mal-estar. Por quê? Porque é difícil perdoar assim, no seco. Quando a gente faz a limpeza emocional com o IFT, o perdão flui naturalmente. Por que que o perdão flui naturalmente? Porque você limpou aquele desconforto na cena. Você limpou pela raiz. Você foi no profundo da sua mente, você limpou, você purificou, transmutou aquela emoção negativa. E a hora que você purifica, transmuta a emoção negativa na cena, o perdão acontece naturalmente. Aí fica muito mais fácil perdoar. Por quê? Você, por consciência, você é o agora, você é o amor, você é a harmonia, você é o perdão, você é a pura paz. Tá bom, gente? É isso que eu queria entregar para vocês. Tomara que vocês gostem desse conteúdo, quebrando ciclos. E que mais? Ah, é isso. Tomara que vocês gostem. Enquanto isso, fica e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.